Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas mais uma notícia de geopolítica. É um alerta, um sinal vermelho. Um daqueles momentos em que um país precisa decidir se vai agir como nação soberana ou se vai aceitar, em silêncio, que interesses estrangeiros ditem o valor do seu território. Segundo uma reportagem que circulou com força no debate estratégico brasileiro, diplomatas ligados a setores republicanos dos Estados Unidos, próximos ao entorno político de Donald Trump, teriam articulado informalmente acesso irrestrito a duas áreas de enorme importância para o Brasil: o aeroporto de Fernando de Noronha e a base aérea de Natal. E tudo isso com base em um argumento que parece saído de outro século, o chamado direito histórico de retorno operacional. Pense comigo. O que isso significa na prática? Significa que uma potência estrangeira poderia olhar para um ponto estratégico em território brasileiro e dizer: nós investimos aqui no passado, nós usamos isso em outro momento histórico, então temos legitimidade para voltar? Se essa lógica for aceita, qual é o limite? Onde termina a cooperação e começa a tutela? Onde termina a diplomacia e começa a pressão? A questão central não é apenas militar. Não é apenas jurídica. Não é apenas histórica. É moral. É política. É nacional. O Brasil é dono do seu destino ou apenas administrador temporário de áreas que outras potências consideram úteis quando o mútuo do mundo entra em tensão? Hoje, você vai entender por que Noronha e Natal despertam tanta cobiça, por que esse argumento histórico é tão perigoso, qual é o padrão por trás desse movimento e, acima de tudo, por que essa discussão vai muito além de uma base, de um aeroporto ou de um acordo técnico. O que está em jogo é a soberania. O que está em jogo é o respeito ao Brasil. Atenção! O primeiro ponto dessa história é o mais inquietante. Não estamos falando, segundo a reportagem, de uma conversa acadêmica ou de uma hipótese teórica. Estamos falando de uma articulação informal, reservada, conduzida por diplomatas vinculados a setores republicanos dos Estados Unidos, próximos ao núcleo político de Donald Trump. O alvo? Fernando de Noronha e a base aérea de Natal. Isso por si só já seria suficiente para gerar preocupação. Mas o que torna o caso ainda mais grave é a natureza do pedido descrito. Não se trataria de um uso pontual, nem de uma parceria limitada, nem de um exercício bilateral comum. O que teria sido ventilado, segundo o texto, é algo próximo de um acesso irrestrito, uma retomada operacional, uma espécie de prioridade funcional sobre estruturas que estão em território brasileiro e sob soberania brasileira. E aqui é preciso fazer uma pausa, porque esse tipo de linguagem parece técnica, burocrática, distante. Mas traduzindo de forma simples, quando uma potência começa a discutir uso irrestrito de instalações sensíveis de outro país, ela não está pensando como visitante. Ela está pensando como operador. Ela está pensando como quem enxerga aquele espaço como peça funcional de sua própria estratégia global. Percebe a gravidade? Não é apenas sobre pousar avião. Não é apenas sobre abastecimento. É sobre presença, influência, precedência e controle logístico. É sobre transformar território nacional em engrenagem de uma arquitetura estratégica que não é desenhada em Brasília, mas em Washington. Agora vem a parte que mais revolta, o argumento usado para justificar essa pretensão. Segundo a matéria, setores próximos a Trump estariam recorrendo ao conceito de direito histórico de retorno operacional. Em outras palavras, como os Estados Unidos investiram nessas estruturas no passado, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial e em desdobramentos da Guerra Fria, eles poderiam alegar uma espécie de legitimidade para reativar esse acesso em nome de necessidades estratégicas atuais. Vamos pensar no peso disso. É como se a história deixasse de ser memória e virasse instrumento de pressão. É como se a cooperação de ontem pudesse ser reinterpretada como licença permanente de amanhã. É como se o fato de um parceiro ter ajudado em determinado momento
passasse a ser usado décadas depois como justificativa para exigir prioridade sobre um território que pertence, constitucionalmente, a outro Estado soberano. E é aqui que muita gente faz a associação com outros casos em que o discurso histórico foi usado para sustentar ambições presentes. A reportagem compara esse raciocínio ao tipo de retórica que apareceu em discussões sobre o Canal do Panamá. A ideia de que quem construiu, financiou ou protegeu no passado poderia reivindicar algum tipo de direito funcional no presente. Só que há um problema central nisso tudo. História não substitui soberania. Investimento passado não anula a ordem constitucional atual. Cooperação militar de guerra não equivale a cheque em branco geopolítico para o futuro. Se esse tipo de doutrina informal prospera, abre-se uma porta perigosíssima. Porque então qualquer grande potência poderia revisitar antigas presenças, antigos acordos, antigas obras, antigos financiamentos, para reinventar direitos que nunca foram concedidos de forma permanente. Se você quiser entender o coração da disputa, precisa olhar para o mapa. Fernando de Noronha não é só um cartão postal, não é só turismo, não é só beleza natural. Pela sua posição geográfica, o arquipélago é visto como um ponto privilegiado no Atlântico Sul. Em linguagem estratégica, isso significa capacidade de observação, monitoramento, vigilância e apoio avançado. Uma estrutura bem posicionada em Noronha pode servir como plataforma para acompanhar rotas marítimas, tráfego aéreo, movimentações navais e fluxos entre América do Sul, costa ocidental africana e o corredor central do Atlântico. Em tempos de competição internacional, informação é poder. E quem enxerga mais longe, reage mais rápido. Agora olhe para Natal. A base aérea de Natal carrega um simbolismo histórico fortíssimo desde a Segunda Guerra Mundial, quando a região ficou conhecida como Trampolim da Vitória. Sua localização oferece vantagem para conexões transatlânticas, apoio logístico, reabastecimento, deslocamento de aeronaves e eventual projeção operacional em diferentes direções. Quando você junta Noronha e Natal no mesmo raciocínio estratégico, o desenho fica claro. Uma posição avançada de vigilância, combinada com um hub logístico robusto no continente. Um ponto observa, o outro sustenta. Um amplia alcance sensorial, o outro amplia mobilidade operacional. É por isso que esse tema não deve ser tratado como fantasia conspiratória simplista, mas também não pode ser aceito com ingenuidade. Grandes potências não pensam apenas em fronteiras formais. Elas pensam em corredores, plataformas, profundidade estratégica, redundância logística e superioridade de informação. E sob essa lógica fria, Noronha e Natal deixam de ser apenas pontos do Brasil para virar ativos de alto valor em cálculos externos. A grande revelação, portanto, não é apenas a existência de uma suposta conversa diplomática. A grande revelação é o padrão por trás dela. O padrão é este: reinterpretar o passado para moldar o presente. Primeiro, recupera-se uma memória histórica legítima. A cooperação militar durante a Segunda Guerra, o uso de certas estruturas, os investimentos feitos sob circunstâncias excepcionais. Depois, essa memória é empurrada para além do seu contexto original. Em seguida, ela é revestida de linguagem estratégica, de urgência geopolítica, de necessidade hemisférica, de segurança internacional. E, por fim, o que parecia apenas lembrança histórica se transforma em argumento político para expandir presença e influência. Essa é a engrenagem. Não se chega dizendo: queremos controlar território brasileiro. Isso seria inaceitável de imediato. O que se faz é muito mais sofisticado. Fala-se em interoperabilidade, fala-se em cooperação, fala-se em retorno funcional, fala-se em segurança compartilhada. E pouco a pouco tenta-se normalizar aquilo que, no fundo, mexe diretamente com a autonomia nacional. E aqui está o ponto que mais precisa ser entendido. O risco não é só material. O risco é simbólico
e estrutural. Porque quando um país aceita que outro trate partes sensíveis do seu território como extensão natural de sua própria malha estratégica, esse país não perde apenas controle operacional. Ele perde capacidade de negação, perde margem de decisão, perde poder de barganha, perde autoridade simbólica diante de vizinhos, parceiros e adversários. A mensagem enviada ao mundo seria devastadora. O Brasil tem território, mas não tem comando pleno sobre o valor estratégico desse território. O Brasil tem Constituição, mas pode ser empurrado por pressões informais. O Brasil tem soberania no papel, mas hesita quando ela é testada na prática. Então, o que o Brasil deveria fazer diante de uma situação assim, ainda que tratada como alegação e não como fato oficialmente confirmado? Primeiro, transparência. Qualquer tema dessa natureza precisa ser trazido para a luz. Assuntos de soberania não podem viver apenas nos bastidores, em conversas vagas, notas ambíguas e silêncio constrangedor. Segundo, clareza institucional. Se a proposta é juridicamente inviável, isso precisa ser dito de forma firme e pública. Não com ruído, não com bravata, mas com precisão. O território brasileiro não é passível de uso irrestrito por força estrangeira fora dos marcos constitucionais. Terceiro, visão estratégica própria. Um país que não define o valor dos seus pontos críticos deixa que outros definam por ele. O Brasil precisa pensar Noronha, Natal, Alcântara, Amazônia Azul e o Atlântico Sul a partir dos seus próprios interesses de Estado, e não apenas reagir quando o interesse alheio aparece. Quarto, fortalecimento real de capacidades nacionais. Nenhuma soberania se sustenta apenas em discurso. Ela depende de presença, tecnologia, monitoramento, diplomacia firme, capacidade militar crível e projeto nacional de longo prazo. Porque a verdade incômoda é esta: territórios estratégicos sempre serão cobiçados quando o país que os possui não demonstra, com consistência, que sabe protegê-los, valorizá-los e integrá-los a uma visão nacional. No fim das contas, essa história não é apenas sobre Trump, não é apenas sobre republicanos, não é apenas sobre uma reportagem explosiva. É sobre uma pergunta que volta sempre que o mundo entra em disputa. O Brasil tem consciência do próprio peso estratégico ou continua agindo como se fosse invisível? Fernando de Noronha e Natal não são peças soltas. São símbolos de posição geográfica, alcance estratégico e valor nacional. E quando uma potência estrangeira, por qualquer meio, começa a sondar esses pontos com base em memória histórica e interesse operacional, o alerta precisa soar. Talvez essa história revele uma tentativa concreta. Talvez revele apenas um ensaio de pressão. Talvez revele mais sobre a fragilidade do ambiente internacional do que sobre uma decisão imediata. Mas, em qualquer cenário, ela nos obriga a encarar uma verdade. Soberania não é slogan. Soberania é vigilância permanente. Se o Brasil não ocupar estrategicamente o próprio espaço, outros vão querer ocupá-lo politicamente. E agora eu quero saber de você. Na sua opinião, o Brasil deveria responder com silêncio diplomático ou com posicionamento firme e público? Você acha que essa movimentação, ainda que relatada como alegação, já é suficiente para acender um alerta nacional? E mais, o país está preparado para defender seus pontos estratégicos diante de pressões de grandes potências? Deixe sua opinião nos comentários. Quero saber se você acredita que o Brasil está sendo ingênuo, cauteloso ou simplesmente omisso diante desse tipo de sinal. E compartilhe-te este roteiro com quem precisa entender que soberania não se entrega de uma vez só. Às vezes ela começa a ser corroída em conversas discretas, termos técnicos e concessões que parecem pequenas, até que já seja tarde demais. Se você quiser, eu posso agora converter esse texto em um roteiro de vídeo com marcação de pausa, ênfase e narração.